As alterações do eixo crânio-cervical são muito importantes no paciente com disfunção de ATM, associando com mordida cruzada. Então, se você não quer se sentir incompetente no tratamento do seu paciente com disfunção de ATM mordida cruzada, você precisa, de fato, entender que o seu paciente, ele tem um eixo craniano que se conecta à cervical. Ele tem um eixo craniano que, de acordo com o seu movimento, ele vai adequar esse posicionamento da mandíbula de um lado, diferente do posicionamento da mandíbula em relação ao outro. E a partir desse processo, a partir dessa condução, você conseguir entender o porquê essa mandíbula está indo mais para frente e essa está indo mais para trás. Porque nós temos o seguinte, ó, todo o crânio, vou utilizar esse como exemplo, tem o occipital. E o occipital, nós temos aqui, quem vem junto é a coluna cervical. A coluna cervical, o eixo cervical, está alinhado, ele necessita desse suporte. Porém, se eu tenho o meu occipital, que é o osso mais posterior, em desalinhamento, eu tenho uma vértebra cervical que vai acompanhar esse desalinhamento. Eu tenho uma vértebra cervical que vai desequilibrar a continuidade do eixo da coluna. E essa continuidade do eixo da coluna, categoricamente, vai conduzir você a esse processo de entendimento. Vai conduzir você a esse processo de clareza sobre aquilo que você precisa fazer, tá? Sobre aquilo que você precisa abordar. Por quê? Se eu tenho o eixo da cabeça dessa forma, quem aí conhece pessoas que têm a cabeça para tirar uma foto e tem sempre a cabeça inclinada? Para conversar e está sempre com a cabeça inclinada. Ela sempre para em uma postura, em um vício específico, em um posicionamento específico, né? Então, dessa forma, é muito importante que você tenha essa clareza. Dessa forma, é muito claro todo o processo de entendimento do corpo. Então, quando você tem essa inclinação para um lado e rotação, que é bem comum nas pessoas, você tem o temporal também sendo rodado. Você tem a articulação côndilo e glenoide sendo interferida. Você tem músculos mastigatórios devido a esse posicionamento, masseter temporal que perde seu eixo de ação. E aí é necessário que você curse com o entendimento base, com a perspectiva base, com todo o alinhamento necessário de conteúdo de perspectiva que você precisa, tá? E aí é muito interessante e a gente pode até comparar isso com a criação dos nossos filhos, né? E como isso a gente pode entender? É o seguinte: você tem seu filho, onde o seu filho, o seu sobrinho, se você não tem filho, né? Ele recebe a educação do pai, ele recebe a educação da mãe, ele tem várias pessoas que interferem. Fora isso, tem televisão, jogos eletrônicos, tem a escola, tem tudo. Da mesma forma, nós temos o complexo articular e a mordida, né? A mordida, ela, por mais que a gente queira controlar, tem muitas interferências de um lado e do outro. Tem interferência do lado direito, tem interferência do lado esquerdo, tem uma interferência mais intrínseca dela, né? De dentes, de desenvolvimento, de anatomia, tá? Tem algo ascendente, mais superficial, como músculos e fáscias, mais ascendente, como as estruturas articulares da coluna cervical. E assim você tem várias formas capazes de impactar isso. Mas aí eu trouxe 3 formas específicas, né? A simetria craniana, o músculo temporal e o eixo crânio-cervical, tá? Tem um estudo realizado em 2010 por Zapata e colaboradores, tá? Com 266 crianças
para avaliar a ocorrência de mordida cruzada e as suas relações sobre hábitos bucais, de como utilizar esses hábitos. Criança de 4 a 6 anos, tá? E segundo esse autor, né, a mamadeira foi a mais prevalente, com 75,6%, seguido da chupeta, capazes de alterar especificamente o estilo da mordida dessa criança. Então, se você quer ser um expert de ATM, você tem que entender, né, que várias coisas podem estar afetando o seu paciente, várias perspectivas podem estar comprometendo a vida do seu paciente e trazendo efeitos deletérios importantes, tá? Então, uma das coisas que mais me incomodam como expert, como mentor, como professor, é entender que a gente tem, de fato, que várias situações específicas de tratamento de uma mordida cruzada sendo feita apenas com órteses, aparelhos ortodônticos que agridem muito o corpo do paciente. Não que não seja necessário, são necessários sim, mas às vezes não é o momento adequado, né? São pessoas que também negligenciam o aparelho ortodôntico e ficam tratando de forma a só os sintomas, porque ele tem a mordida cruzada, associando isso a sintomas, a dores e comprometimentos, e dentro dessa perspectiva, dores, os comprometimentos, levando o paciente a sofrer mais e mais de forma crônica, porque uma mordida cruzada, ela não é apenas uma mordida cruzada por si só, ela tem aferências, tem desequilíbrios, tem disfunções super importantes, e esses desequilíbrios, essas aferências, essas disfunções extremamente importantes podem impactar negativamente todo o processo terapêutico, todo o processo de reequilíbrio desse paciente, tá? Então, é muito importante que dentro dessas variáveis, né, que você pode ajudar o seu paciente se tornando um expert, não se sentindo incompetente, né, e sim podendo ser bem remunerado, ter uma agenda cheia, você ter essa noção, esse conhecimento, né, esse conhecimento. E é isso que de fato importa, aquilo que você consegue impactar a vida do seu paciente de forma positiva, a vida do seu paciente de forma a trazer clareza, né? A trazer um passo a passo bem interessante, bem claro nesse processo.